E aí, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, só tem nós dois por enquanto. Deixa eu fixar o Beleza. tema aqui logo, Coloca aí. né? Ah, Vilma já entrou. É, Natália, E aí, Vilma? Tariane, Natália. Natália, Cristiane, Vai bom conversando, dia. deixa eu só. A gente está começando aqui. Bom dia, Tariane. Vamos ver se a gente consegue esclarecer as dúvidas aqui, Cristiane. Algumas, até suas aí. Fala, Patrick. Tá me ouvindo, Wanderson? Tô te ouvindo. Tá. Só tô tentando fixar o Não, comentário tem que aqui. fixar. É isso que você escreveu, você tem que fixar. Que aí fica, aparece aqui embaixo e todo mundo. Aí, beleza. Isso. Aí em cima aparecem os comentários. É isso aí. Aí todo mundo que entrar vai saber o que está sendo falado. Ei, Fala, Lucas, tudo Lucas. bem, Lucas? Um grande amigo lá de Aracruz. Larissa também, bem-vinda. Débora. A finalidade dessa live aqui que a gente teve, eu e o Adriesley, foi justamente para a gente poder tentar conversar de uma forma simplificada sobre esses tempos de pandemia e o que tá, e as transformações, principalmente na área do direito do trabalho. E o Covid-19, né, é que veio aí mudando toda a nossa rotina e trouxe várias transformações na área trabalhista também, muitas novidades e principalmente foi editada as medidas provisórias número 927, 936, que trouxeram muitas dúvidas, tanto no mundo acadêmico como no mundo prático também, né? Afinal de contas, é tudo muito novo e a gente não sabe ainda, a gente não tem todas as respostas, a gente nunca enfrentou uma situação igual a essa, e é por isso que a gente teve a ideia de fazer essa live aí. O Adriesley, que é advogado trabalhista, para quem não conhece ainda, ele está se dedicando muito nesses últimos tempos ao estudo dessas medidas provisórias, dessa legislação trabalhista que está sendo mais recente, digamos assim, tem contribuído, eu vejo sempre os comentários dele nos jornais e na Gazeta, na Tribuna, sempre fazendo matérias, inclusive essa semana passada mesmo, essa semana saiu uma matéria com ele. E assim, eu queria agradecer a presença desde já do Adriesley aqui e dizer que esse canal vai ser utilizado justamente com a finalidade de a gente vai ser mais objetivo para falar sobre essas medidas provisórias 927 e 936. Quero dizer também que a gente tem a ideia de durar mais ou menos uns 45 minutos, que é importante, de saber mais ou menos desse tempo de duração, ou seja, vai dar para vocês partirem para o almoço daqui a pouquinho, sem prejuízo nenhum. Tá, eu vou passar a palavra do Adriese para ele fazer as primeiras considerações dele. Você, Adriese. Bom dia, Wanderson. Obrigado pelo convite aí, pela iniciativa. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Eu estou vendo aqui o pessoal da faculdade, Gilmara, a Lina, Rodolfo, os amigos, o pessoal do escritório, todo mundo que está dando a força aí. Bom, o nosso intuito aqui hoje é um bate-papo informal, com a linguagem não tanto jurídica, para que todo mundo que esteja assistindo possa entender. Eu estou aqui querendo tirar todas as dúvidas, mas longe de equacionar todas. O nosso objetivo aqui é esclarecer com a maior possibilidade possível as dúvidas que surgiram em relação a essas medidas provisórias, em relação às providências adotadas pelo governo nesse período de pandemia. A gente vai falar especificamente da 927 e da 936, que foram as medidas provisórias, no meu entender, mais significantes e que trouxeram mais debate no mundo acadêmico. Eu assisti algumas lives e foram as que geraram mais dúvida e mais debate. Tá bom? Então, É, você está com a palavra aí, faz as perguntas e não, quem então, quiser fazer pergunta aqui a, no texto também, a gente vai respondendo. a ideia da live surgiu porque, inclusive para mim, quem não sabe, eu não sou da área trabalhista, eu nunca tive esse prazer de militar nessa área, digamos assim, porque eu sou de uma área completamente diferente.
Mas muitas pessoas vieram me perguntando, querendo tirar dúvidas comigo, e eu não sabia responder. E eu fiquei também com dúvidas. E assim, aí eu elaborei, a minha ideia foi elaborar algumas perguntas, assim, eu acho que de ordem prática, né? Para que a gente possa trocar essa ideia, Adriano. Pode ser assim? Pode, pode. Primeiro, então, sobre essa MP, essas MPs, né? Eu vi muito dizer, muito se falar, que uma MP tinha revogado a outra. A 907 veio primeiro, a 936. Isso aí procede? Como é que é isso? Me explica aí como é que está esse contexto. Não. Foram tantas medidas provisórias, uma sucessiva à outra, que acabou surgindo essa dúvida. Até teve um cliente que me perguntou, na verdade afirmou para mim que, olha, como é que eu faço agora, já que a medida provisória 927 foi revogada, a 936 revogou, a 927? Eu respondi para ela, não, olha, as duas estão vigentes, a 927, tanto quanto a 936. A única questão, o único artigo que foi revogado é o artigo 18 da 927, que tratava da suspensão do contrato sem qualquer contraprestação pelo empregador. Isso foi revogado no dia seguinte à edição da medida provisória, foi no dia 23. 28 revogou o artigo 18 da 927. Quanto ao mais, a 927 está em vigor, assim como a 936. Inclusive, ontem, teve um julgamento do STF, analisando várias ações declaratórias de constitucionalidade, ações diretas de constitucionalidade contra essa medida provisória, e foi referendado pela maioria a decisão do ministro Marco Aurélio, com as ressalvas de que apenas o artigo 29 e o artigo 31 dessa medida provisória 927 não estão mais em vigor, estão com a eficácia suspensa. Então, resumindo, medida provisória 927, artigo 18, 29 e 31, os três estão com a eficácia suspensa. O 29 tem com a eficácia suspensa e o 18 revogado, né? O restante está tudo mantido. Entendi. Então, e aí, mantido em quê? Então, tá. Só mais um complemento. Mantido em quê? A medida provisória prevê algumas possibilidades, né, para o empregador nesse tempo de pandemia, seriam, entre elas, o teletrabalho, banco de horas, antecipação de férias individuais, férias coletivas, antecipação de feriados, diferimento do pagamento de FGTS, dentre outras opções. E a medida 936 tratou... Voltou? Minha conexão tinha caído. Você me ouviu? Você me ouviu alguma coisa? Não, ouvi só a parte final, mas está tranquilo. Tá. Só complementando aqui, eu vi que você falou sobre a possibilidade de antecipar férias, que é uma das medidas aí que foram previstas aí. Me explica isso daí. Por exemplo, uma pessoa me tirou uma dúvida no seguinte sentido: 2021, eu posso antecipar as férias? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, agora congelado aí. Tá. Existe entre as possibilidades, é possível a antecipação de férias. Inclusive, a medida provisória trata da antecipação de férias de que o período aquisitivo não tenha sido completo. Ou seja, é possível que seja dada férias relativas a 2021, antecipadas agora para 2020. Não é o que eu tenho aconselhado aos empregados, aos empregadores, porque acaba deturpando o Instituto Férias, né? Que o objetivo é que o empregado descanse após um período de 12 meses. Então, o ideal é que seja dado só férias de um ano, né? Não 2 férias seguidas relativas até ao ano de 2021. Acabaria que em 2021 a pessoa não teria férias. Se por um lado existe autorização legislativa nesse sentido, por outro lado não atenderia o objetivo do Instituto. Então, é uma possibilidade, mas é que eu não recomendo no momento. Entendi. Uma outra dúvida que surge muito é que foi previsto também as possibilidades de dispensa do empregador, né? Nesses tempos de pandemia aí, quais são as verbas que devem ser pagas? São as mesmas que deveriam ser pagas antes desse período ou mudou alguma coisa? Essa questão de verba aí, surgiu uma discussão sobre o pagamento de a rescisão por motivo de força maior, né? Aí o debate acadêmico que surgiu foi esse: se podia se aplicar força maior ou não. Pela CLT, a força maior seria aquele acontecimento que acarretaria uma redução drástica das atividades e aí justificaria o empregador a dispensar o empregado pagando a multa de 20% da FGTS,
ao invés da multa de 40%, que é a usual no caso de rescisão. Eu, particularmente, entendo que não, que as decisões têm que continuar, podem ser feitas? Podem. Não deveriam? Não deveriam. Porque o objetivo dessas medidas provisórias é justamente evitar o desemprego, a demissão, é preservar o emprego e a renda. Então, se for feita uma dispensa, que não é o mais aconselhável, que não é o aceitável, o desejável pelo país, pelo governo, que sejam pagas todas as verbas comuns, 13º proporcional, férias proporcionais, saldo de salário, aviso prévio, FGTS com a multa de 40%. Somente nas hipóteses que ficar caracterizado o fechamento do estabelecimento ou até mesmo da empresa por motivo de força maior, aí estaria o empregador autorizado a proceder à rescisão por motivo de força maior. Isso é até uma discussão que surgiu, que está aí muito em voga. A Caixa Econômica estava barrando o pagamento do seguro-desemprego e da liberação da FGTS nas dispensas por força maior, mas agora, por uma intervenção entre o Ministério Público do Trabalho e Caixa Econômica, eles estão liberando a FGTS e liberando o acesso ao seguro-desemprego, mesmo sem discutir, né, o motivo da força maior, que antigamente a Caixa estava exigindo que o empregado entrasse com uma ação para poder receber a rescisão em virtude da dispensa por força maior. Então, é um tema polêmico que vai ainda suscitar muita discussão no judiciário, mas se for para dar uma opinião, minha opinião é que não faça dispensa por motivo de força maior, se não for o caso de uma empresa que fechou o estabelecimento ou fechou a empresa toda. Eu queria, antes de voltar aqui a esse papo, agradecer a presença de todo mundo que está aí. Eu vi que tem a Gabriela, o Álvaro, o Rômulo, o Donaldo, o Altafim Júnior. Muito obrigado pela presença aí. Eu espero que a gente possa estar contribuindo com vocês nesse momento. Voltando aqui, Adrieslen, eu vi que são duas medidas distintas, né? Redução salarial e suspensão. Você pode aplicar elas de forma concomitante ou tem que ser uma ou outra? Explica isso aí. A medida provisória diz que você pode aplicar, mas sucessivamente, não concomitante, não ao mesmo tempo. Você pode usar a redução salarial e a suspensão, mas uma após a outra. Tá? A suspensão ela pode acontecer por até 60 dias, e aí essa pode ser dividida em 2 períodos de 30 dias, e a redução salarial pode acontecer por até 90 dias. Entendi. Pode usar uma e depois a outra, ao mesmo tempo não. Se a gente for tratar de suspensão agora, tem um dia certo, por exemplo, eu posso, a partir de amanhã, suspender ou tem que ser a partir do dia tal, primeiro dia do mês, alguma coisa assim. Como é que ficou isso na prática, você sabe dizer? Eu fui indagado por um cliente perguntando se ele teria que, como era a suspensão de meses, se ele deveria começar no primeiro dia do mês. E eu disse que não tem necessidade, que ele pode começar a suspensão, por exemplo, no dia 15 de maio. Seria do dia 15 de maio ao dia 15 de junho. Não existe problema nisso, porque a suspensão está prevista na medida provisória em dias, não em meses. Então, é possível sim. O que acontece é que talvez, para fins contábeis, seja melhor que comece a suspensão no primeiro dia do mês, para facilitar o trabalho do contador. Deve ser mais tranquilo de trabalhar do que começar uma suspensão no meio do mês ou no final de um mês. Então, talvez eles prefiram fechar a folha de pagamento agora de abril, dia 30, e aí começar já em maio, 1º de maio, com a suspensão ou com a redução salarial. Entendi. Queria agradecer aqui a presença aqui do Dr. Vitor Massante, colega meu do conselho lá da OAB Espírito Santo, presidente da Comissão de Processo Civil e Organização Judiciária da OAB, que tem desenvolvido um trabalho brilhante nesses momentos de pandemia lá e tem contribuído muito com a advocacia capixaba. Obrigado, Vitor. Aí também entrou a Miriam, obrigado pela presença aí. E continuando aqui, você falou que sugere sempre no começo do mês aí para poder facilitar as coisas. E aquela regra que você, por exemplo, não pode conceder férias antes do feriado, alguma coisa assim. Você pode aplicar isso também de forma analógica? Você pode iniciar a suspensão do contrato do trabalho antes do feriado também? A medida provisória foi silente nesse sentido, não tem nada expresso vedando ou permitindo.
E aí a orientação que eu tenho dado para os clientes é que utilize analogicamente a regra das férias, da concessão de férias, que é vedado essa concessão com 2 dias antecedentes a um feriado ou um repouso semanal remunerado. Então, eu tenho orientado que não faça essa suspensão, essa redução salarial antes do início de um feriado ou até mesmo um feriado. Eu fui indagado por um cliente que queria começar a suspensão agora dia 1º, amanhã, e eu orientei que fizesse num dia útil, usando a mesma lógica da concessão das férias. Entendi. Tá, vamos supor então que foi feita a redução salarial e a suspensão do trabalho. O empregador foi lá e combinou com o empregado dele 60 dias, mas por algum motivo necessitou do retorno dele antes. Pode? Ou você, marcado aquilo, tem que cumprir até o final? Pode ter essa flexibilização? Pode sim, pode sim. Basta que o empregador comunique a ele que nos próximos 2 dias, tem que comunicar com pelo menos 48 horas de antecedência, que essa redução salarial vai terminar ou que a suspensão do contrato vai terminar. E aí ou ele volta ao trabalho ou ele volta à jornada normal. Só basta essa comunicação do empregador com antecedência. As outras possibilidades disso encerrar antes do prazo seria terminar o estado de calamidade, né, por decreto do governo, ou no caso de terminar também o prazo, né? Terminando o prazo de redução salarial, volta-se à situação normal, ou da suspensão, ou a pedido do empregador, com 2 dias de antecedência, ou por determinação do governo, acabando com a calamidade, com o estado de calamidade. Entendi. Queria agradecer aqui mais uma vez a presença, eu vi aí que entrou o Tiago, Daniel Assad, meu amigo de longa data, o Álvaro, a Luciana, a Paula Prete, né, da área de Justiça do Trabalho também, a doutora Luciana Matá, conselheira federal, agradeço a presença, o Bruno, conselheiro também lá da Casa da OAB Espírito Santo, presidente da Comissão de Direito do Consumidor, e realiza um trabalho brilhante, e eu vejo que tem feito muitas contribuições nesse período da Covid-19. Obrigado pela presença aí, fico muito honrado com a participação de vocês, né? Wagner aí, Rodrigo, grandes amigos, obrigado aí pela participação e presença. Continuando aqui, Adriano. Registrar aqui registrar a presença ilustre da doutora Luciana Matá, conselheira federal, doutor Bruno da Luz, colega, sócio do doutor Alberto Neme, ilustres aqui, Álvaro, nosso amigo, Donaldo, Altafim Júnior, amigo da faculdade. Obrigado aí pela força, pessoal, pela audiência. Hein? Tamo junto. Vamos lá, vamos. É isso aí, obrigado. André, a finalidade dessa live, só para explicar aqui, é uma coisa bem prática, uma conversa dinâmica, assim, um bate-bola, apenas para a gente poder tirar essas dúvidas mais do dia a dia. E continuando aqui, André, você falou que pode reduzir, pode suspender o contrato de trabalho, mas quando você faz a redução salarial aí, você pode, além de reduzir o salário, que é óbvio, né? Você pode retirar outros benefícios, como, por exemplo, vale alimentação, transporte adicional. Como é que é isso aí? Como é que ficou previsto nas MPs? Na medida provisória, ficou expresso na parte de suspensão do contrato que serão mantidos todos os benefícios concedidos ao empregado nesse período de suspensão. Ou seja, o contrato vai ficar suspenso, ele não vai trabalhar, não vai receber da empresa, salvo uma outra hipótese que eu vou falar depois, mas os outros benefícios são mantidos. E aí quais seriam? Alimentação, plano de saúde, seguro de vida, esses benefícios especificamente são os mais comuns. Agora, vale transporte, não é necessário pagar. Por quê? Porque não existe trabalho. O contrato é suspenso, ele não vai ao trabalho, então não precisa receber vale transporte. Adicional de insalubridade, ele receberia em decorrência do trabalho insalubre, em condições insalubres. Se ele não está trabalhando em condições insalubres, ele não tem que receber adicional de insalubridade. Agora, se para o contrato suspenso o empregado continua tendo direito a todos os benefícios, com muito mais razão ele vai ter direito a todos os benefícios no caso de redução salarial e de jornada. O que vai se reduzir, então, é só o salário.
e proporcionalmente à jornada, mas os benefícios que ele recebia quando a jornada era completa, ele vai continuar recebendo, tanto no caso de redução, quanto no caso de suspensão do contrato. Ok? O Andrés, o Donaldo, que é nosso colega, estou te ouvindo. O Donaldo, que é nosso colega lá do escritório lá do Neto Júnior também, fez uma pergunta aqui, eu não estou conseguindo voltar. Ele está perguntando se é possível aproveitar aqui. o aviso prévio ou possível aproveitar o aviso prévio ou as férias no período de estabilidade após a suspensão ou tem que contabilizar um depois do outro. Minha opinião, Naldo, espera terminar o período de estabilidade, a gente até acho que ia falar sobre isso. Espera terminar o período de estabilidade da suspensão, né? Conforme for o caso, 30, 60 dias, depois concede aviso prévio. E aí depois termina o contrato de trabalho. Eu não faria isso de aproveitar o aviso prévio no período de estabilidade, porque são coisas distintas, né? O aviso prévio é para permitir que o empregado consiga outro emprego e que o empregador consiga outro empregado para ocupar o local daquele. E a estabilidade é em decorrência da condição de suspensão do contrato, né? Então são coisas distintas. Eu não aproveitaria um ou outro para não ter discussão judicial. André, aqui eu vejo aqui, acho que ficou uma dúvida. Aproveitar aqui, peraí, que a Rayane fez uma pergunta também, na verdade ela fez duas. E a gente mas antes de responder ela aí, Andrés, é porque eu acho que é complemento da resposta anterior, que a suspensão, a doutora Claudiane falou bem assim, então, doutor, a suspensão, ele receberá o vale alimentação também? Eu acho que talvez tenha ficado, só para tirar essa dúvida dela. Minha opinião, sim, recebe. Como a medida provisória diz que todos os benefícios são mantidos, a alimentação tem que ser mantida. Entendi. Você quer responder as perguntas da Rayane agora ou você quer deixar isso para o final? Para a gente poder... Então vamos lá, vai, dá continuidade, depois a gente responde. Então. Vamos dar continuidade e depois a gente responde, porque aí a gente mexe aqui e procura mais perguntas. Quem tiver mais perguntas pode mandar aí, porque a gente tenta responder ao final, tá bom? Beleza. Tá, na prática, como é que faz essa redução da jornada de salário? É por acordo coletivo ou individual? Como é que faz para isso valer? Eu vi que teve um julgamento, o ministro Lewandowski inicialmente suspendeu ou interpretou a lei a AMP de um jeito, depois o colegiado julgou de outro jeito. Como é que ficou isso aí? Me explica isso aí. Foi uma questão tumultuada, porque a medida provisória prevê que a redução salarial e a suspensão pode acontecer por acordo individual. E aí, após a assinatura desse acordo individual, o empregador tem que informar em até 10 dias ao sindicato e também ao Ministério da Economia, para fins de pagamento do benefício. Né? O que aconteceu é que foi proposta uma ADI por um partido político, a Rede de Sustentabilidade, questionando essa questão de acordo individual somente a ser comunicado. E aí o ministro Lewandowski deu uma decisão determinando que fosse comunicado ao sindicato, possibilitando ele que abrisse a negociação coletiva. E aí ficou aquela dúvida, se a negociação coletiva for frustrada, se o acordo individual fica valendo ou não. E essa discussão permaneceu até o dia que foi votado no pleno, né, a decisão liminar do Ricardo Lewandowski, que acabou sendo referendada. Ou seja, aquela discussão se era necessário um acordo coletivo como condição indispensável para a validade desse acordo individual, outrora celebrado, ou se o acordo individual bastaria ser informado ao sindicato. Hoje, a situação que temos, a ADI não foi julgado o mérito, mas o acordo individual, sendo informado ao sindicato no prazo de 10 dias, tem a sua validade desde a data da assinatura. Então, são obrigações essenciais para que o acordo individual tenha validade, que seja comunicado em 10 dias da assinatura, tanto ao sindicato do empregado, quanto ao Ministério da Economia. Entendi. Essa é a situação. Eu queria agradecer... Entendi. Não, eu queria agradecer, eu vi que entraram algumas pessoas aí, o Márcio lá de São Paulo, o Alan, o Wesley, queria agradecer a presença de vocês aí, espero que a gente possa estar contribuindo. André, você falou que é possível a redução do salário, né? E o empregado, quando é reduzido, ele perde alguma coisa ou o governo paga? Eu ouvi dizer que o governo entra complementando a renda. Como é que é? Me explica isso daí. A redução salarial tem, a medida provisória estipulou 3
percentuais fixos, mas nada impede que sejam acordados outros percentuais por acordo coletivo ou convenção coletiva. Mas, de regra, as possibilidades de redução são 25%, 50% e 70%. Na prática, como funciona? Um empregado que recebe R$1.000 para trabalhar 220 horas por mês, ele tem uma redução salarial de 50%. Então, ele vai ter uma redução de jornada de 50%. Vai receber R$500 e vai trabalhar 110 horas. Essa redução de 50%, ele vai receber um benefício, que chama-se benefício emergencial, que foi intitulado pela portaria 10486 como PEN, equivalente proporcional ao valor do seguro-desemprego que ele receberia. Ou seja, ele vai ter redução salarial de 50%, vai receber da empresa 50% do salário e vai receber um benefício emergencial de 50% do seguro-desemprego a que ele teria direito. Então, para um empregado que recebe R$2.000, a redução final dele, efetiva, vai ser de em torno de 10%. Ele receberia R$1.000, ele vai receber R$900, sendo R$500 da empresa e R$400 do governo, a título de benefício emergencial. Então, na prática, ele vai deixar de trabalhar 220 horas, vai trabalhar metade, mas vai receber praticamente o mesmo valor que receberia quando trabalhava 8 horas por dia ou 220 horas por mês. Então, para o empregado, de certa forma, bom, né? Ele não tem uma redução tão grande, mas tem uma redução maior de jornada, né? Em relação ao valor que ele tem redução salarial, no fim das contas, né? Entendi. Queria agradecer a pergunta da Miriam aí. Ô, Miriam, no final a gente combinou aqui quem que vai buscar as perguntas e vai responder, tá bom? E o André, ontem a gente conversando, uma situação engraçada, assim, inusitada, né? O empregador opta por reduzir a jornada de trabalho do funcionário dele, mas de repente ele chega lá na hora e na prática ele necessita que ele fique mais tempo. É possível reduzir o trabalho e que o empregado faça hora extra? Como é que é? Não é meio contraditório isso não? Ou não é possível? Eu também acho meio contraditório, mas entendo que é possível. É até bom para o empregado, né? Que ele vai ter vai ter a jornada dele reduzida, por exemplo, de 8 horas diárias para 4 horas, e aí o que passar de 4 horas ele vai receber como hora extra. Eu não sei se isso é bom para a empresa, né? Se poderia ter o empregado por 8 horas e não pagaria hora extra, ou se é melhor ter ele por 4 horas e pagar 2 horas extras. Isso é uma questão de fazer conta que a empresa vai ter que ver se vale a pena. Ou reduz o salário e a jornada e eventualmente exige uma hora extra, ou mantém um empregado ou outro na jornada integral para que não tenha que pagar hora extra para ninguém. Às vezes vale mais a pena reduzir, exigir hora extra do que manter o empregado 8 horas diárias. Às vezes não, às vezes mantém o empregado 8 horas e vai atender a hora extra que for necessária, né? Mas poder, eu entendo que pode, sim. Não tem nenhuma vedação na medida provisória nesse sentido. Entendi. A finalidade maior, acredito, das medidas provisórias aí que foram editadas pelo governo são para poder dar uma estabilidade, né? E proteger o emprego, uma segurança ao empregado, tentar melhorar a condição do empregador também. Sobre essa questão da estabilidade, como é que ela ficou definida aí nessas MPs? Você teria como me explicar aí, no caso de redução e da suspensão contratual, como é que ficou definida essa questão da estabilidade? Existe uma previsão de estabilidade pelo mesmo período em que ocorrer essa situação de redução ou de suspensão do contrato. Por exemplo, a redução salarial pode acontecer por até 90 dias. Se isso ocorrer, terminado o período de redução salarial, o empregado tem mais 90 dias de estabilidade. Se, no caso de suspensão, que pode ocorrer por até 60 dias, acabada a suspensão de 60 dias, o empregado vai ter mais 60 dias de estabilidade. Então, ele vai ter estabilidade por igual período a que perdurou a situação de redução salarial ou de suspensão do contrato. Entendi. Entendeu? Então, essa é uma questão até simples, né? Se você coloca o empregado, suspende o contrato de trabalho do empregado por 30 dias, você tem no mínimo mais 30 dias de estabilidade quando ele voltar. Isso. É uma questão, acho que não gerou muita polêmica, então. As empresas que prestam serviço essenciais, elas podem aplicar
utilizasse dessas MPs para poder fazer a redução do salário ou mesmo a suspensão do contrato de trabalho, ou não? Empresas que prestam serviços essenciais não têm direito a isso? Podem sim, tem a previsão expressa lá que podem, mas desde que seja mantida a qualidade, a eficácia do serviço essencial por elas prestado. Então, eu tenho, por exemplo, clínicas médicas, empresas que prestam serviço médico hospitalar, que é, portanto, um serviço essencial, mas que tem feito a redução salarial e suspensão do contrato, sem que isso implique em prejuízo para a população atendida por elas. Então, pode ser feito, sim, desde que preservada a mesma qualidade do serviço essencial que era prestado em condições normais. Entendi. Essa semana, uma amiga minha me ligou, que ela é de uma clínica odontológica, e disse que uma das funcionárias dela falou que não iria trabalhar por recomendação médica. Por quê? A mãe dela, que mora com ela, no caso, estava com uma suspeita de Covid-19, porém não tinha ainda uma confirmação. E o médico, então, recomendou que ela ficasse em casa. Como é que fica essa questão aí do atestado médico? E ela poderia fazer um teletrabalho, um home office, né, no caso? Ou não? Ela, pelo fato dela estar apenas de recomendação, o empregador pode obrigar que ela volte a trabalhar? Como é que fica isso aí? Nesse caso aí, eu acho que a melhor solução é que ela fique em casa, sim, mas como é a mãe dela que está com suspeita de Covid e existe uma recomendação que ela fique em casa porque ela pode estar contaminada e pode contaminar os colegas de trabalho, é melhor que ela fique em casa. Mas como ela não está de atestado médico, não está incapacitada do trabalho, não existe nenhuma exigência médica que ela fique afastada das atividades, eu entendo que o empregador, que é a dona da clínica odontológica, pode exigir que ela trabalhe em casa, se for possível, né? Até porque o serviço odontológico às vezes não é possível, mas sendo possível ela pode exigir que a partir de 2 dias, né, que ela tem que avisar da condição de teletrabalho, da mudança do trabalho presencial para o teletrabalho, ela tem que avisar com 2 dias de antecedência. Então, hoje é dia 30, ela pode avisar que na terça-feira, ela vai passar a trabalhar de casa via teletrabalho. Não tem problema. Faça um acordo nesse sentido. E já que ela não pode comparecer à clínica, que não é recomendado que ela compareça, que ela passe a trabalhar em casa, então. Não tem problema quanto a isso. E depois ela pode voltar a trabalhar presencial. E se ela for trabalhar em casa, ela tem necessidade de apresentar o atestado médico depois, alguma coisa assim, ou não? Tem alguma coisa nesse sentido, você sabe dizer? Não tem que apresentar atestado médico, não. A Lei 13.979, que tratou da questão da Covid, desse enfrentamento do período de pandemia, diz que não é necessário tratar que essa ausência do empregado nesse momento de pandemia não pode ser considerada falta ao trabalho. Queria agradecer novamente aí as pessoas que estão participando, estão com a gente aqui nessa live aqui, dizer que é a minha primeira live, do Adriese também, a gente está estreando nesse mundo novo aí, e a gente está achando que essa contribuição deve ser válida, né? A gente quer ajudar, quer contribuir também nesse momento. Eu vejo que teria algumas empresas aí, alguns colegas fazendo pergunta, o Rodolfo fez agora, e a gente vai responder ao final aqui da nossa live aqui, para a gente poder pegar todas essas perguntas e ir num caminho só. Eu queria agradecer a presença aí da Elza, que eu vi que está presente, da Jéssica, da Cristiane e do Rodolfo, além de todos os demais amigos que estiveram presentes com a gente até agora. Tá. Continuando aqui, André, só para esclarecer também, esse bate-papo aqui tem uma ideia de ser bem prático. Esses questionamentos do dia a dia aí, que as pessoas fazem mais de pergunta para a gente, e o Adriese, como especialista nessa área de direito do trabalho, é o responsável lá no escritório por essa área de direito do trabalho, eu acredito que seja uma pessoa que possa contribuir e ajudar para que a gente possa tirar essas dúvidas, tá bom? Continuando aqui, Adriese, tem muita gente que tem 2 trabalhos, 2 vínculos. O porteiro aqui do prédio, por exemplo, ele trabalha aqui no meu prédio e trabalha em outro prédio. E ele, como é uma pessoa mais idosa aqui, tem mais de 50 e poucos anos, 60 anos quase,
se ele for afastado, tiver essa recomendação de afastamento, ele ainda não está. Mas ele teria direito a receber 2 benefícios ou um só, tendo 2 vínculos? Se ele tiver mais de um vínculo registrado, a medida provisória diz que para cada vínculo vai equivaler um benefício emergencial. Então, se tiver 2 vínculos, ele vai ter direito a 2 benefícios emergenciais. A única exceção que a medida provisória fez foi em relação ao trabalho intermitente. O trabalhador intermitente, mesmo que ele tenha mais de um vínculo, ele não vai receber mais de um benefício. A medida provisória expressa nesse sentido, fala que o intermitente vai receber 3 parcelas de R$600, independente da quantidade de vínculo. Agora, para os demais, a cada vínculo vai equivaler um benefício emergencial. Entendi. Eu queria agradecer a presença aqui do conselheiro Casagrande, da OAB Espírito Santo, presidente da Comissão de Lei do Esporte. Acredito que ele deve estar sofrendo nesse período aí, porque ele é um atleta nato, mas tudo vai passar, Casagrande. Daqui a pouco vou tentar até correr na corrida do advogado esse ano, como você fez